Passado o período das festas de final de ano, onde muitos de nós repensamos em nossas ações e atitudes, chega o mês de janeiro. Um ciclo que representa recomeço, nova vida, novo ano. E seguindo esta linha de pensamento, um grupo de psicólogos do estado de Minas Gerais criou em 2014 o Janeiro Branco, uma campanha totalmente dedicada à conscientização e à prevenção da saúde mental. Transtornos mentais são disfunções no funcionamento da mente que podem afetar qualquer pessoa em qualquer idade. As 10 disfunções mais comuns em todo o mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, são ansiedade, esquizofrenia, estresse pós-traumático, transtornos alimentares, transtorno bipolar, transtorno obsessivo-compulsivo, transtornos relacionados ao uso de substâncias químicas ou não. Uma pesquisa realizada pela Organização Mundial de Saúde também revela, por exemplo, que a depressão será até 2020 o maior motivo de afastamento do trabalho em todo o mundo. No Brasil, cerca de 5,8% da população tem a doença, o que faz do país o campeão de casos da América Latina. Dentre os sintomas básicos estão a tristeza sem relação com a vida pessoal, a culpa, a perda de energia, a alteração do sono e do apetite, entre outros. Muito bom dia para você que nos acompanha. O programa de hoje traz como tema o Janeiro Branco. O que você faz para a sua saúde mental? Nossas convidadas são Fernanda Rodrigues, ela é terapeuta ocupacional e coordenadora clínica do CAPS 3, que fica no bairro do Barro. E Zirlana Menezes, ela é psicóloga. Obrigada por terem aceito o nosso programa e a gente falar de um assunto que é tão importante, né? Esse Janeiro Branco. E eu pergunto a vocês, de fato, cada vez mais as pessoas estão com a saúde mental comprometida? Sim, né? A gente vem observando isso e principalmente diante da forma com que a nossa sociedade hoje está posta, né? Eu acho que a violência que essa sociedade vem trazendo vem adoecendo as pessoas nesse sentido e vem ampliando esse adoecimento, de fato. E complementando o que a Fernanda trouxe, existe também um certo preconceito no sentido de buscar essa ajuda, né? Historicamente, as pessoas costumam tratar do corpo, né, fisicamente, vou para a academia, vou malhar, vou botar um tênis. Agora, pouco se dedica o tempo a refletir sobre suas emoções, sobre seus sentimentos, né, sobre o seu bem-estar mental. Então, muitas vezes, nem se dedica, nega. E aí, isso vem pelo corpo através de sintomas, como você bem trouxe no início, né? Todo esse quadro, ele não é a depressão, são os sintomas de algo que está doendo mais psiquicamente, mais na alma desse indivíduo. Muita gente pode achar até que é besteira isso. Que bobagem, né? Vá dormir, vá passear, vá às compras, faça uma viagem, vá à praia, que tudo isso passa. Mas, na realidade, não é bem assim. Não é mesmo. Não é mesmo, porque isso é o que a gente chama de paliativos, né? Uma medicalização para poder induzir o sono, mas a questão central ela permanece, que é essa capacidade, essa incapacidade de lidar com algum conflito que a pessoa está vivendo, com o sentimento, uma certa dificuldade de expressar um afeto, até a dificuldade de dizer não pode ser adoecedora. Isso, né? Esse conceito ele é mais amplo. As pessoas, aparentemente, né, acreditam que isso às vezes é preguiça, né? Colocam a pessoa no lugar de como ela se não estivesse querendo fazer esse enfrentamento, né, a esses sintomas que você trouxe, né? Mas não é verdade, né? Um adoecimento, quando ele está posto, né, esse indivíduo ele realmente fica impossibilitado de fazer esse enfrentamento muitas vezes sozinho. E essa campanha, né, do Janeiro Branco, ele vem muito para quebrar esses tabus do preconceito, como Zirlana falou, né, para que as pessoas passem a enfrentar essas dificuldades, né, no que tange as questões da saúde mental e possam, quando for indicado, procurar ajuda profissional. E assim, o Janeiro Branco, né? Por que janeiro?
porque é o início, né? O início do ano, é aquele momento de repensar, de fazer projetos, né? De estabelecer metas. Então, por isso a escolha do mês de janeiro, né? E também para desmistificar essa busca do cuidado da saúde mental. Então, é uma mobilização dos profissionais na área de saúde mental para fazer chegar ao público, né, a importância de cuidar da saúde mental, não só do físico. A gente fala muito assim, por exemplo, assim, do bem-estar mental, do bem-estar psicológico, de você recomeçar a vida no todo começo de um ano, começo de um novo ciclo. Mas, na realidade, quando a gente pensa assim, muita gente pode falar assim, se você não dormir, se você descansar, se você for para um lazer, você precisa aproveitar mais a vida. Mas como? Como eu vou saber que alguém possa estar com ansiedade extrema, que já passou a ser um distúrbio? A gente fala muito que o estresse, a depressão é a doença do século, né? Em função do ritmo de vida que a gente leva. O ritmo célere, né? Onde as pessoas não têm tempo, não tem tempo para se olhar, não é? E isso é que traz toda essa questão. Então, assim, é importante, como o Zirlana falou, a gente poder ampliar essa visão, tá certo? E sair desse lugar, né, do adoecimento em si. Não é? Aí você fala, eu vou em busca do lazer, eu vou em busca de outras coisas. Como é que eu sei que esse adoecimento realmente eu estou precisando de uma ajuda profissional, né? Como você perguntou. Então, a partir do momento, não é, que isso está interferindo diretamente na tua vida, trazendo prejuízo à tua vida cotidiana, ao teu dia a dia, né, ao seu lazer, ao seu trabalho, você não consegue realizar seu trabalho, né, atinge a questão da memória. Então, quando realmente começa a atingir a sua vida e suas relações pessoais, então é um sinal de alerta de que precisa procurar ajuda profissional. Quer dizer, é aquele esquecimento, é o cansaço, não consigo dormir, falta de apetite, qualquer coisa me irrita, qualquer coisa eu estou gritando, eu perco o humor. Quer dizer, isso é um sinal de que minha saúde mental está com problema. Tá, sim, está com problema. Porque quando a gente fala assim, numa outra doença, né, numa outra patologia, a dor de cabeça, uma febre, uma virose, ou um problema em qualquer outra parte do corpo, fica às vezes mais fácil de você detectar. Eu tenho que procurar um médico, eu vou para uma emergência, vou para um laboratório. Mas quando a gente fala de saúde mental, é um pouco mais difícil para as pessoas poderem entender. Não, eu estou ansiosa. É verdade. Eu estou sofrendo de depressão. E tem um detalhe, sabe, Eliana, que é o seguinte, saúde mental não é o oposto de um transtorno mental, né? Saúde mental não é só a ausência do transtorno, né? Você cuidar da saúde e é você lidar, né, com os desafios do dia a dia, e às vezes isso te angustia, isso causa estresse, né, como Fernanda trouxe, o mundo tem exigido muito das pessoas profissionalmente, tem se configurado também algumas identidades de pertencimento, e às vezes quando eu não me encaixo em certos padrões, isso pode causar sofrimento para mim. Agora, necessariamente isso não significa que vai desencadear um transtorno, mas eu entro em algum nível de sofrimento. E se isso não for percebido, se isso não for cuidado, se isso não for tratado, pode culminar em algo mais sério. Como a depressão. Como a depressão, né? Como a depressão, como a angústia, né? Como todos esses quadros que você trouxe no início do programa. Existem consequências mais sérias quando a pessoa chega nesse estágio e às vezes não percebe, porque ela está sendo cobrada muito, seja no estudo, seja na faculdade, seja em casa, seja no trabalho. Sem dúvida, sem dúvida. Uma das questões do Janeiro Branco é justamente fazer com que, antes dos profissionais, a própria pessoa fique atenta a esses sentimentos. Por exemplo, a sociedade me cobra, mas é isso que eu quero? Percebe? Muitas vezes a pressão é tão grande que eu começo a achar que aquilo que eu quero é aquilo que dizem que eu devo querer, quando, na verdade, lá na frente eu vou descobrir que não é bem isso.
né? E quando isso acontece, o sintoma ele já pode ter entrado em um comprometimento que a gente chama psicossomático, né? Perda de cabelo, sudorese, a própria algum problema gástrico. Então, tudo isso são sintomas de algo que não está sendo conduzido da melhor forma no nível psíquico, no nível emocional, no nível afetivo. Tem muita gente que às vezes está com uma queda tão grande de cabelo e que você, eu estou tomando vitamina, eu já fiz exame disso, exame daquilo, a pessoa acaba ficando até neurótica, né? Já procurou vários médicos, não sabe, e pode ser uma questão mental. Pode ser uma questão mental. Problemas auditivos, às vezes problema com a voz. Né? É frequente os profissionais dessa área dizer que indicam muitas vezes um aconselhamento psicológico, né? Algumas sessões de psicoterapia, porque a questão da voz, a questão auditiva, uma certa fragilidade auditiva é só um sintoma de algo mais psicodinâmico, de algo que diz respeito mais ao meu estado emocional e o meu estado afetivo. É por isso que, assim, dentro dessa questão do Janeiro Branco, né, foram os psicólogos que iniciaram, e o Conselho Federal de Psicologia, ano passado, na chamada do Janeiro Branco, ele convida os diversos profissionais, né, e faz uma dialogação com eles, quando a gente precisa ampliar esse conceito, né, e sair dessa linha específica dessa questão psicológica, porque a gente tem toda uma gama de áreas que nos atinge. Então, quando a gente fala em saúde mental, o que é saúde mental para cada um de nós? Não é? Como é que eu estou levando a minha vida? Não é? Como é que está no meu dia a dia? Né? Como é que está o meu grau de satisfação com as coisas que eu fiz escolhas para mim? E quando eu não pude fazer essas escolhas, como é que eu lido com isso? Então, tudo isso está trazendo muito sofrimento psíquico às pessoas. Não é? Adolescentes, a gente vê o índice do suicídio aumentando, não é? Por conta dessas cobranças que Zirlana falou da sociedade. Não é? A gente vê muito bullying hoje, a gente vê crianças cometendo suicídio, não é? Que era uma coisa que antigamente a gente não tinha muito. E hoje a gente vê. E é o quê? Né? É a cobrança, é o bullying, a própria internet, não é? Onde se criam esses grupos, onde se... são muitas afetações, né, que essa sociedade de hoje traz para a vida das pessoas. Né? Então, a gente precisa ampliar essa visão, né, do cuidado em saúde mental, né, para as diversas áreas que a gente tem. É porque nem todo mundo está preparado. As cobranças são muitas para você ser aceito, para você fazer parte de algum grupo, né? Para que você possa ser visto. E às vezes não é aceito assim na sua roda, na rodinha de amigos, de colegas de faculdade, de escola, mas às vezes até mesmo dentro da própria família. E às vezes assim, né? Até a alimentação, às vezes se escolhe para se atingir determinado padrão. Não é? E não porque eu gosto daquele alimento. Não é? Mas não, eu vou comer isso porque isso vai melhorar, né, a minha estética. Não é? Vai melhorar o aspecto que essa sociedade está me cobrando. E eu acho que é importante a gente falar aqui, já que a gente falou de tabu, não é? Você falou de vários adoecimentos e de transtornos, né, onde a gente tem que fazer essa dialogação com relação à questão da loucura. Não é? Então, por que as pessoas têm tanta dificuldade, né, de lidar, né, com seus sentimentos, com suas dores, né, com suas perdas, não é? E por que hoje também está se medicalizando tanto as questões da vida cotidiana? Não é? Então, assim, a gente vê isso no dia a dia hoje. A gente vai falar já sobre essa questão da medicação, que é muito séria. Isso. Qualquer coisa, você vai lá, toma esse remédiozinho que você dorme, você se acalma e vai estar tudo resolvido. E não é bem assim. Isso. No próximo bloco, nós vamos saber o que os internautas responderam sobre a preocupação com a saúde mental. Nós voltamos rapidinho.
O que você faz pela sua saúde mental? Este é o tema do Ponto de Vista desse sábado. O tema faz parte da campanha Janeiro Branco, criada em 2014 por um grupo de psicólogos no estado de Minas Gerais, preocupado com o bem-estar mental da população. Nossas convidadas são a Fernanda Rodrigues, ela é terapeuta ocupacional e coordenadora clínica do CAPS 3, que fica no bairro do Barro, e Zirlana Menezes, que ela é psicóloga. Pela internet, nós perguntamos: você se preocupa com a sua saúde mental? Veja só, tem várias respostas lá e a gente escolheu 3 para citar para vocês aqui. A Cláudia escreveu o seguinte: Eliana, sim, cuido demais. Por isso venho evitando desgastes desnecessários, discussões sem lucro. Já passei por tantas coisas na minha vida que era para estar louca. Na verdade, daria um livro. A Janice respondeu: me preocupo muito. Já tive depressão e por isso procuro levar a vida de forma mais leve. O que der para fazer, resolver, consertar, tudo ok. Senão eu deleto. O Túlio afirmou: o segredo da saúde mental e corporal está em não se lamentar do passado, não se preocupar com o futuro, nem se adiantar aos problemas, mas viver sábia e seriamente o presente. E aí, Zirlana? Muito interessante as colocações, né? Primeiro, essa questão de não se enrijecer diante das dificuldades. A gente sabe que cada dia é um desafio novo, né? A vida ela está colocada aí para que a gente possa superar, mas superar não significa sofrer. Né? A cada desafio eu preciso refletir aonde eu estou e aonde eu quero chegar e lidar com muita leveza. Se eu achar que aquele caminho não faz parte do meu projeto, eu sigo outro caminho, né? E às vezes esse aprendizado é doloroso, como foi o caso da internauta que trouxe esse testemunho. E que bom que hoje ela já tem essa clareza, né? E o que eu posso fazer diante disso, né? E o que eu não posso fazer diante. Né? E a gente poder descartar isso, a gente não se pegar, esse nível de exigência da gente não ser tão alto, né? Em prol da nossa saúde mental. Porque às vezes a pessoa começa a se torturar com aquilo, se martirizar, que ela acaba se afundando naquele próprio problema, naquela questão, naquele problema, e não consegue enxergar adiante e se enterra, né? Exatamente. Dentro de casa, não sai, não come, não vive, não toma banho. Gente, chega aos extremos. Existem casos assim. Existem casos que já é o adoecimento em si, né? Que aí chega realmente num nível em que as pessoas... aquilo que eu te falei, né? Como é que a gente sabe que está num nível de adoecimento que realmente precisa de uma ajuda? É quando interfere desse jeito na vida da gente. E isso é uma quebra na vida. Eu não consigo trabalhar, né? Eu não consigo dar conta do meu dia a dia, né? Eu não consigo me relacionar, eu me isolo, né? Eu não suporto, né? Tá podendo fazer isso. Isso aí diante do adoecimento, tanto pode ser na depressão, como nos outros quadros que você citou, que são quadros mais graves, quadros psicóticos. Esses estados de apatia, né? O mundo me coloca situações e aí eu me aproprio de ideias de que não vou conseguir, talvez por uma situação que eu não obtive êxito, e aí eu começo a me tornar imóvel diante daquele desafio que me é colocado. Isso é extremamente adoecedor. Isso, né? Verdade. O estímulo que a gente dá é a atitude, haja. Né? Haja para que você saia desse lugar e busque um lugar melhor, né? Diante daquela situação que está sendo colocada. Então, esse quadro de letargia, de apatia, né? De imobilização, ele é um sinal de alerta, justamente para quadros depressivos, para quadros de angústia, né? E que se não for tratados ou cuidados, eu não gosto nem de dizer tratados, mas cuidados, né? Tendo aquela atenção, isso pode culminar em situações mais sérias, como pensamentos suicidas, né? Automutilações, né? Que está sendo hoje muito comum. Que está sendo muito comum. A que ponto a gente chega? Você tem um detalhe importante, é o seguinte: a pessoa também, ela precisa querer se ajudar, porque muitas vezes ela está num desses processos, ou de ansiedade, ou de depressão, e que ela não consegue enxergar isso. E aí, como fazer? Porque às vezes ela só dá uma desculpa.
Né? Não, eu estou cansado, tenho trabalhado demais, eu tenho feito isso, tenho feito aquilo. E, na realidade, ela tem todos os sintomas, toda a característica de uma pessoa que está depressiva. E que, se puder, se tranca dentro de casa, se tranca no quarto, numa cama, não sai, não faz mais nada. Mas fica muito difícil para a família, né? Um amigo ou alguém próximo tentar ajudar se essa pessoa não enxergar que ela está doente. Sim, e aí é onde a gente, no serviço, né, a gente tem a busca ativa dessas pessoas. Né? Então, quando essa pessoa não consegue chegar no serviço e esse familiar chega, ou a ACS, a atenção básica é importantíssima nesse cuidado, porque ela sinaliza. Né? Então, o serviço ele faz a visita, ele faz a busca ativa, né, junto com esses profissionais. E a forma, às vezes, a gente pensa às vezes que é mágica, mas não é. É simplesmente o modo que você se coloca diante do outro. Não é? Então, é a escuta que você oferta para esse outro. Não é? É o espaço de fala que a gente oferta para esse outro. Que é esse o seu dia a dia no CAPS. É o meu dia a dia no CAPS. Né? Tanto para esses que vão para o serviço, como para esses em que é o serviço que tem que chegar até eles. Temos muitos usuários que são domiciliares e que a gente aqui tem que chegar a eles. Né? Porque eles não saem de casa, seja pelo quadro psíquico mesmo, pelo agravo do quadro psíquico. Né? Tem transtornos de pânicos gravíssimos e que as pessoas não conseguem realmente sair. Né? E a gente tem que chegar até esse indivíduo, como quadros psicóticos de isolamento e negativismo muito grave, em que eles também não chegam. Achei interessante você, quando falou a questão do tá quebrando tudo, né? E a gente, mais uma vez, né, vamos falar em tabu, vamos falar em loucura, e é muito associada a violência com a loucura. Não é? E não é a vivência que a gente tem no dia a dia, nos serviços. Eu tenho 20 anos nesse CAPS de serviço que eu trabalho, sou servidora. Né? No momento eu estou como coordenadora clínica, mas eu sou servidora. E, assim, não é a vivência da gente, essa violência. Né? Então, a gente precisa desmistificar um pouco essa coisa da loucura, né? Até para que essas pessoas possam ser ajudadas, de fato. Né? E o que é que faz a diferença entre essa questão da violência com a não violência? É a forma com que a gente trata, é a forma com que a gente lida. É quando a gente bota o sujeito como protagonista. Porque, muitas vezes, o que nós, enquanto sociedade, e a gente não pode ser hipócrita, não, é assim, nós somos bem preconceituosos. Somos. Quando a gente fala assim, ó, fulano é depressivo, então a gente já meio que dá as costas, olha de lado, já corta, já... Imagina, tá tomando remédio, tá fazendo... Fulano é ansioso demais, eu acho que tem algum problema mental, algum distúrbio. A gente já começa a cortar as pessoas. Né? Nós fazemos isso. Fazemos. Né? Isso é histórico, né? Porque se a gente olha para a história, a gente vê que durante muito tempo aquelas pessoas que tinham algum transtorno, né, eram taxadas como loucas e eram alijadas socialmente. Exatamente. Né? E com isso também aí entra o papel do psicólogo. Né? Por muito tempo, o psicólogo é aquele que trata de doido. Eu não vou para o psicólogo porque eu não estou com nenhum problema. Exatamente. Então, isso é histórico. Essa campanha ela também vem dar acessibilidade ao debate realmente sobre a saúde mental, sobre o bem-estar mental em qualquer espaço, né? Qualquer espaço público. O fato de você procurar um psicólogo, um terapeuta, Isso. se você buscar uma ajuda, isso não significa que ninguém é louco, não. Isso é fantástico. Né? Você poder, inclusive, conhecer, conversar, falar, saber o que se passa, né, com a sua mente. Sim, e a gente precisa questionar o que é a loucura em si. Não é? Se a gente for para diversas culturas diferentes, a gente vai ver situações em que o que eu considero louco é extremamente normal naquele outro ambiente. Então, vamos, né, desmistificar A gente precisa aprender. E tem um detalhe muito importante, porque hoje existe uma indústria do remédio. Isso. Né? Porque é o seguinte, você, não, eu estou assim, ansioso, não consigo dormir, perdi o apetite. Um remedinho aqui, toma um remédio. E não é assim que você consegue resolver. Você pode, naquele momento, tirar ali a sua ansiedade, ou então você conseguir, de fato, dormir. Mas, na realidade, você corre o risco de acabar viciado em determinada medicação e aí piorar o seu quadro.
Isso, né? Então, assim, a gente vive, a indústria farmacêutica, ela tem um interesse muito grande nisso, não é? Então, é como eu falei, a questão do alimento, né? Aquele alimento que vai me trazer, digamos, a banana vai me trazer potássio para isso, né? E aí, associação do adoecimento com as questões químicas, não é? Para que você precise dessa medicação. Né? E aí você, para algumas medicações dessas, você se torna dependente. E a partir do momento que se torna dependente, é bastante difícil a gente tirar. Por exemplo, a gente hoje vê uma dificuldade muito grande, onde a gente quer os benzodiazepínicos, onde a gente quer fazer uma redução disso, um desmame disso, mas é como a gente vê a sociedade, as pessoas têm na bolsa. Eu compro na farmácia sem receita, o psiquiatra diz, mama, mas eu vou no cardiologista, e eu digo que eu não estou dormindo, que eu estou assim, aí o cardiologista passa. Por quê? Porque a indústria farmacêutica ela está por trás disso. E aí o sintoma, ele é tratado o sintoma e não efetivamente aquilo que está me tirando sono, aquilo que está fazendo eu comer em excesso, aquilo que está me causando irritabilidade. Isso. E o remédio, como você trouxe em algumas situações crônicas, é necessário, mas acaba solapando e não cuidando, né? E não curando e não tratando. Por isso que é interessante associar o tratamento medicamentoso às outras opções que você tem. Não só de tratamento, não só com esses profissionais, mas com outros grupos, né, de tratamento que você tem também. Exato. Gente, infelizmente o nosso programa chegou ao fim. O papo estava muito bom. É bom a gente discutir saúde de uma forma geral, mas principalmente a saúde mental que a gente fala tão pouco, né? Vamos ver se a gente conseguiu fazer com que você entendesse um pouco mais da importância de você cuidar, do seu cérebro, do que está se passando aqui. Certo? Olha, muito obrigada pela participação de vocês. O Ponto de Vista chega ao fim e nós estaremos de volta no próximo sábado, às 8 horas da manhã. E você pode participar dando sua opinião, enviando sugestões de temas. Para rever o programa de hoje, acesse o site www.tvtribunape.com.br ou deixe o seu recado em facebook.com/programação Ponto de Vista. Aproveitem, gente, o final de semana, curtam o dia de hoje, curtam amanhã, domingo, e a gente se encontra no próximo final de semana. Até lá!